Muito bem, gente, graça e paz, Deus seja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E acredito que Deus vai abençoar você com a revelação das sagradas escrituras. Glória a Deus. Então, vamos lá. Antes de nós entrarmos no nosso assunto propriamente dito, eu quero lembrar você de não esquecer de deixar o seu joinha, de compartilhar com mais pessoas, caso você acredite que esse conteúdo pode somar na vida de alguém que você conheça. E comente aqui embaixo o que você acha desse assunto, o que você pensa sobre esse texto que nós vamos ler agora, ok? Bom, dado a isso, vamos a Mateus capítulo 25, versículo de número 14. Mateus 25, versículo 14, que diz assim: Pois o reino dos céus é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Então perceba, vamos explicar os versículos até chegarmos aonde nós queremos. Aqui fala de um homem que ausentou-se e foi para bem longe. E ele comissionou alguns servos para trabalhar no seu país. Aqui é logicamente uma tipologia da pessoa de Cristo. Jesus está usando uma parábola para revelar aspectos do seu reino, como que funciona o serviço, o governo, a economia dentro deste reino, como que é operado os serviços dos servos dentro deste reino. Então ele comissiona os seus servos e diz aqui, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Atente bem para essa palavra, bens, ok? Continuando. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E partiu. Então, ele entrega alguns talentos para três pessoas. 3 pessoas recebem talento das mãos do Senhor, só que em quantidade diferente, pois o nível que Deus entrega para nós depende muito da capacidade que nós conquistamos durante a nossa trajetória. Então, se você quer receber mais de Deus, capacite-se para isso, se prepare para isso. Deus não vai confiar a você os seus bens, seus talentos, se perceber que você não tem capacidade para aquilo. Seria irresponsabilidade de Deus entregar para alguém responsabilidade, sendo que esse alguém não tem capacidade de arcar com esta responsabilidade. Então, se nós queremos mais, precisamos nos preparar cada vez mais. E aí vai dizendo que a um ele entregou 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Aí fala e deixa bem claro, a cada um segundo a sua própria capacidade. E partiu. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Uma coisa que nós percebemos que há no talento que nós carregamos, poder de multiplicação. Poder de multiplicação. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2, usando logicamente os 2 talentos que tinha. Então tudo que Deus te entrega é multiplicável. Tudo que Deus te entrega é multiplicável. Você precisa ter administração daquilo que Deus entrega nas suas mãos. Continuando. Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então nós observamos 3 palavras distintas aqui. Bens, talentos e dinheiro. Isso quer dizer que quando você pega os bens que Deus te dá, que são virtudes espirituais, atributos compartilháveis, aquilo que ele pode compartilhar com você, e você une isso aos talentos que Deus colocou dentro do seu espírito, isso gera recursos. Então Deus entregou para o homem, colocou dentro dele tudo o que ele precisa para prosperar. Se alguém não prospera, Deus não é culpado. Não é porque Deus beneficiou mais a um do que a outros. Não. Deus entregou para cada um de nós algo dentro, sabe? Um potencial, um talento, uma vocação, algo que vai te levar à prosperidade. Você precisa apenas saber administrar esse talento que você carrega. Nós precisamos pegar
o talento que temos, que Deus colocou antes de nós nascermos, juntar com os bens dele, que são virtudes espirituais, e isso vai resultar em recursos, aonde você poderá comer, vestir e beber. Comer, vestir e beber. Onde você poderá prover a sua casa, prover a sua família, prover o seu lar, prover a sua própria vida e, inclusive, investir no reino de Deus. Mas precisa saber administrar, precisa saber usar o talento que Deus colocou dentro de você. Aleluia. Ora, o propósito do talento que está em você não é ganhar riquezas, não é ganhar dinheiro, isso é apenas resultado, isso é apenas consequência, na verdade. O que Deus colocou em você foi uma missão, um propósito que alcança vidas, pessoas, que toca corações. E quando você cumpre com o seu propósito, quando você se alinha ao que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você naturalmente vai prosperar, vai conseguir prosperar. Por quê? Está cumprindo a missão ou o propósito para o qual você nasceu. Ninguém nasce por nascer, ou está na terra por estar. Não, nós temos um propósito. Temos que descobri-lo e nos alinhar ao propósito de Deus para que possamos fluir com mais graça e poder. Mas o que receberá um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Haverá um tempo que nós vamos prestar conta de tudo que nós recebemos de Deus e o que fizemos com o que nós recebemos de Deus. Deus vai cobrar de nós tudo o que fizemos com aquilo que Ele nos entregou. Ninguém está a escape deste acerto de contas. Vai chegar, vai ter um momento para isso. Continuando. E aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Deus não está procurando servos habilidosos, não. Ele está procurando pessoas, servos bons e fiéis. O que é um servo bom? É alguém dedicado, alguém que assume a responsabilidade, que se compromete, que recebe a visão do reino e guarda essa visão e aplica os princípios do reino na sua vida e em tudo que faz. Um servo bom é aquele que não desperdiça o que Deus lhe entrega, mas glorifica a Deus fazendo o melhor com o que tem. Esse é o servo bom. Fiel é um servo que entende que o que ele tem não pertence a ele, foi lhe emprestado para ele poder prosperar, e que um dia ele prestará conta, e tudo que Deus pedir, ele terá em suas mãos, porque é fiel. Ele não usa para si, ele não quer benefício próprio, ele se preocupa com os interesses de Deus e não com os seus somente. Glória a Deus. E se o interesse dele vai afetar negativamente o que Deus tem na vida dele, ele abdica dos seus interesses para poder abraçar os interesses de Deus. E isso é um servo fiel. Então ele fala o que acontece com um servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra no gozo do teu Senhor. Como alcançar o muito, sendo fiel no pouco? Não existe outra matemática no reino de Deus. Quer crescer? Quer avançar? Quer o muito? Seja fiel no pouco. Porque quem é infiel no pouco jamais será fiel no muito. Há quem diga: se eu tivesse condições eu faria mais. Ou então eu investiria. Se tivesse condições eu ajudaria. Isso é mentira. Nós mentimos para nós mesmos. Se você não consegue ajudar com o pouco que você tem, você jamais conseguirá ajudar com muito que você poderia ter. Continuando. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregaste. Eis aqui outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia que és homem duro,
que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado com medo, fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Veja a percepção desse servo em relação ao seu Senhor. Isso aqui é uma visão religiosa de Deus. Sabe? Isso aqui é a religião religiosa que a religiosidade coloca dentro de nós. Deus não é isso, meu amigo. Deus é pai que cuida e provê os seus filhos. Juízo ele tem sobre aqueles que rejeitam o seu filho. Mas essa era a visão que ele tinha de Deus. Foi isso que ele aprendeu sobre Deus. Ele não conviveu com Deus, ele aprendeu sobre Deus. Por meio de outros, experiências de A e de B. E ele montou um quebra-cabeça de Deus, e que esse Deus que ele havia montado o seu quebra-cabeça era um Deus ruim, duro, e que parece ser injusto. Que colhe onde não planta, né? Olha só. Então, perceba. A visão que esse homem tem de Deus. Respondeu-lhe o seu Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Olha só. Da mesma forma como ele vive, da mesma maneira como ele vê Deus, é assim que Deus se manifesta para ele. Da mesma forma que ele vê Deus, é assim que Deus se manifesta para ele. Meu amigo, você vê Deus como o quê? Ele quer que você o conheça como seu pai, aquele que cuida de ti, aquele que provê a tua vida e que provê todo o recurso que você precisa para você chegar aonde você tem que chegar. Para você cumprir a missão que ele entregou para você. Deus não é irresponsável. Ele garante o teu sucesso, você só tem que crer. E colocar a tua vida alinhada ao propósito de Deus para que tudo aconteça conforme Deus estabeleceu. Então, ele vai dizendo, 27, devias, portanto, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao vir, receberia com juros o que é meu. É aqui que eu queria chegar. Os banqueiros de Deus. Ora, não é todo mundo que tem a obrigação de cumprir uma vocação ministerial, espiritual. Não. Se você tem um chamado para ser pastor, ou evangelista, ou apóstolo, ou profeta, ou mestre, você pode decidir cumprir essa missão ou não. Você pode decidir seguir essa vocação ou não seguir essa vocação. Contanto que você invista nos banqueiros de Deus. Como é isso? Por exemplo, digamos que eu nasci para ser pastor, mas eu não quero exercer a função de pastor. Então eu falo para Deus: Senhor, eu não quero exercer a função de pastor. Eu quero ser empresário. Eu quero ser empreendedor, apenas empreendedor, porque é possível um pastor ser empresário e um empresário ser pastor. Isso é possível. Mas digamos que eu quero apenas ser empresário. Não quero me envolver com pastoreio de igreja, embora eu tenha chamado para isso. Então eu digo para Deus: Senhor, eu não quero seguir essa vocação. Mas eu quero ser empresário. E peço que o Senhor me abençoe, prospere a minha vida. Então, eu sendo fiel a Deus, naquilo que eu estou fazendo, honrando a Deus, e logo, é lógico, eu dialogando com Deus, buscando a orientação de Deus, a sua aprovação para o que eu quero fazer, e Deus aprova, Deus aceita esse tipo de coisa. Ele aceita. Agora, o que ele fala? Bom, você não vai cumprir a vocação de pastor, não é isso? Não, não vou, Senhor. Eu quero ser empresário. Pois bem, pois então você vai fazer o quê? Você vai encontrar banqueiros. Encontre pessoas que estão cumprindo a mesma missão que você deveria cumprir e você decidiu não cumpri-la, mas ser empresário. Ao encontrar essas pessoas que são pastores, porque você nasceu para ser pastor, mas você não quer exercer a função de pastor, mas encontre pastores sinceros, dedicados, que amam a mim, ao que eu estou fazendo, e invista na vida deles. Porque quando eu vier prestar contas com você e com eles, tudo que eles produziram, devido ao teu investimento, também somará na tua vida a teu favor. Olha só. Quem são os banqueiros?
é toda pessoa que cumpre uma vocação ministerial e que você não quis cumprir. Isso não é pecado. Não é pecado. Guarde isso, não é pecado. Contanto que você invista nos banqueiros. Agora, onde está o problema desse servo? É que ele pegou o talento e enterrou. Ele não investiu nos banqueiros. Ele não entregou na mão dos banqueiros. Não. Ele enterrou. E Deus vê como um ultraje nós pegarmos um talento que tem poder de multiplicação. Porque quando você para de fazer algo que Deus chamou para você fazer, vidas deixam de ser tocadas, alcançadas por aquela unção que você carrega. Então você tem que investir em alguém que exerce a mesma função que você, para que essa pessoa ela possa ir mais longe e o teu investimento seja um auxílio para que ela consiga chegar em lugares que ela não chegaria sem o teu investimento. E assim, tudo que essa pessoa produzir vai somar na sua vida. Olha que coisa incrível. Então esse homem, ele teria se salvado de uma disciplina caso ele tivesse investido nos banqueiros. Mas ele não quis investir. Ele enterrou. Aí fala o quê? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é isso? Mas ao que não tem, agora, até o que teria vai ser tirado dele. É o que ele está dizendo. Aleluia. Então, que Deus te abençoe e eu te aconselho. Invista nos banqueiros de Deus. Pastor, eu sigo meu ministério. Professor, eu sigo minha vocação. Eu cumpro minha vocação. Ainda assim, invista em outros ministros, para que quando você precisar que alguém invista no seu ministério, você já tenha semeado e plantado investimento na vida de outros. E assim Deus fará com que pessoas se voltem para você com o seu coração e invistam na sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Paz.